Oh, está valendo! Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. Estamos abrindo mais uma aula ao vivo aqui com o pessoal da noite, período das 19h30 até 22h50. Então a nossa aula vai ser transmitida posteriormente para o YouTube. A Lígia, mãe do Lorde Brian, falou oi. A Mi, ai meu Deus, falou buenas. Meu Deus do céu. Ninguém mais fala nada, só tem duas pessoas acordadas, tá bom, gente? Ah, não. Carolina, falou hello. Ó, espanhol, inglês. Rafa Villani falou que estou aqui. Vitor Hugo, sensacional, todo mundo presente. Hoje nós falaremos sobre primeiros socorros, tá certo? Tem a matéria de primeiros socorros para fazer prova teórica, ok? Sem muita enrolação, sem muita edição. Tem gente que tá reclamando, esses vídeos não estão editados. Gente, aqui é a realidade nua e crua. É aula a seco, sem massagem, né? Eu não estou fazendo aqueles vídeos em que o cara todo instante fica pedindo para você se inscrever, curtir, e aí ele te oferece também um curso, e depois ele fica te oferecendo o curso dele separado a cada 5 minutos. Aqui não, se você tiver a fim de aprender, é de graça mesmo, não tem curso adicional, pelo menos por enquanto, quem sabe um dia eu crio, e eu recomendo para quem está tanto na aula online, como quem está assistindo no YouTube, que tenha em mãos um caderno e faça as anotações, pois durante a aula eu vou falando sobre questões que podem cair na prova. Eu falo, olha uma questão de prova aqui, e falo a questão e dou a resposta. Isso para fixação é ótimo, você ouve, vê, anota e depois você relembra em cima da tua anotação. O que são primeiros socorros? Qual é a definição de primeiros socorros em acidente de trânsito? São as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas a fim de eliminar riscos secundários. Anotem, gente, riscos secundários. O que são riscos secundários? É a possibilidade de um novo acidente dentro do acidente já ocorrido. Isso são riscos secundários. Como se elimina riscos secundários? Sinalização. Sinalização é importantíssimo em primeiros socorros de trânsito. Eu acredito, gente, que 80% das questões de primeiros socorros trazem a sinalização junto. Vem algum outro item, sinalização. Algum outro item, sinalização. A sinalização é fundamental. Por quê? Aconteceu o acidente. Aí você vai fazer um atendimento técnico no local. Não sinalizou, vem um cara desavisado e atropela você, socorrista, e reatropela o acidentado. Então, quer dizer, um novo acidente complicou ainda mais. Então, por isso se faz sinalização. Sinalização é fundamental. Sinalização elimina riscos secundários. E caso você tenha conhecimento, você pode também minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões, tá bom? Então vocês vão ver o quanto a sinalização aparece, certo? Entre as medidas a serem adotadas em acidente de trânsito, em primeiros socorros. Então vamos lá, gente. Quando você, condutor, envolvido, primeiro aí eu menciono o seguinte, deixar o condutor envolvido no acidente, você, condutor envolvido no acidente com vítima, você deixa de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazer. Então, os primeiros socorros de acidente de trânsito não se resume no atendimento técnico. Não. Existe um passo a passo que, se você segue, você automaticamente
não omitiu, você providenciou o socorro. Então, condutor envolvido em acidente de trânsito, tá? Que deixa de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, ou seja, se envolveu no acidente, deu pinote, foi embora, tá? Pessoal, anota a placa e aí o cara tá sujeito ao quê? Infração gravíssima, vezes 5, então uma infração gravíssima, com fator agravante vezes 5, custa quase R$ 1.500, tá certo? E promove a suspensão do direito de dirigir desse condutor, desde que seja uma CNH definitiva. Se for uma PPD, ela será cassada. E haverá também o recolhimento da CNH. Então é questão de prova, né? O que acontece com o condutor envolvido em acidente de trânsito que omite socorro? Comete infração gravíssima vezes 5, vai pagar uma multa de quase 1.500, vai ter o seu direito de dirigir suspenso e o recolhimento da CNH também, certo? Agora, quando você não está envolvido, né? E o agente de trânsito te pede ajuda, auxílio, colaboração e você diz não. Você se nega a ajudar. Então, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Ou seja, agora você não está envolvido. O agente de trânsito pediu tua ajuda e você se negou. Normal, nós já sabemos que não obedecer ordens emanadas pelo agente de trânsito é uma infração de natureza grave. Então, quando você não está envolvido e você finge que não é com você, infração grave. Quando você está envolvido e finge que não é com você, infração gravíssima, vezes 5, suspende o direito de dirigir e recolhe sua CNH. A omissão de socorro é crime. Além de todo o processo administrativo junto ao Detran, tá? Quem comete essa infração poderá também ser detido de 6 meses a 1 ano. Então, não omitam socorro, tá certo? Não omitam socorro. Gente, características do socorrista. Como deve ser o socorrista? Ele não precisa ser da área da saúde. Tem alguém aí que seja, gente, da área da saúde, entre nós? Quem? Lígia. A Lígia já sabia. A Lígia é da área da saúde. Mais alguém ou só a Lígia, gente? Acho que só a Lígia. Ninguém mais se manifestou. Como deve ser o socorrista? Ele não precisa ser da área da saúde. Eu não sou. Ricky também é da área da saúde, tá? Eu não sou da área da saúde, posso ser um socorrista. A Lígia também pode, que é da área da saúde. O Rick, que também é da área da saúde, pode também. Ou seja, todos nós podemos fazer o papel de socorrista em acidente de trânsito. Como que ele deve ser, gente? Calmo e solidário. Isso é fundamental. Ter controle da situação, não agindo por impulsividade. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Não agir sobre risco à sua própria segurança. Isso é fundamental. Identifique-se, diga que está ali para ajudar, conheça e respeite seus limites. Então, de 6 características do socorrista, tá certo? 4 delas, em outras palavras, dizem o seguinte: tenha noção. Olha lá, não agindo por impulsividade, tenha noção, né? Limitar-se a fazer o que sabe, tenha noção. Não colocar em risco sua própria segurança, tenha noção, né? Conheça e respeite seus limites, tenha noção. Muitas vezes, gente, dentro do acidente de trânsito, você providencia o socorro. Já é, às vezes, o fundamental, já é importante. Você já está fora do crime de omissão de socorro.
né? E tem muita gente que não entende do assunto e quer fazer atendimento técnico. Isso, inclusive, pode comprometer ainda mais o quadro da vítima, tá certo? Então, nunca se empolgue, nunca meta o louco, tá certo? Faça somente o que você sabe. Se você não sabe nada, faz igual eu, faça como eu faria. Sinaliza, chama o socorro especializado e se precisar dar uma ajuda em alguma coisa, tranquilo. Aí, como proceder diante de um acidente? Então, faça uma análise panorâmica da situação, você ganha a cena, identifique e elimine riscos secundários, tá certo? Você já estacionou o seu veículo em local seguro, sinaliza o local, essa é a ordem, gente, ó. Esses 3 itens, eles vão aparecer com frequência nas questões, tá certo? Sinalize, estacione, né? Vou colocar até no chat aqui, ó. Essa aqui é a ordem dos fatores, gente. Isso aqui, várias questões vão trazer essa ordem como resposta. Estacione seu veículo em local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. É assim que você vai agir. Depois de ter feito esses 3 passos, dado esses 3 passos, caso você queira fazer atendimento técnico, aí fica a seu critério. Não vá fazer atendimento técnico se não houver sinalização, pois você pode ser atropelado e agravar ainda mais a situação. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas, portanto, não perca tempo. E o que não se faz, gente? O que não se faz em acidente de trânsito? Você não deve abandonar a vítima de acidente. Você não deve omitir socorro sob pretexto de não testemunhar, né? Então, ali já está falando, gente, que manter o indivíduo acordado, conversando com ele, é importantíssimo, tá ok? Você não deve tumultuar o local do acidente. E tem uma questão que fala exatamente que você não deve permitir que curiosos tumultuem o acidente. Então, como age o socorrista diante de um acidente de trânsito? Tem um monte de opção errada e a opção certa é não permitir que curiosos tumultuem o acidente. Nunca deixe de colaborar com autoridades competentes, tá certo? O agente de trânsito pediu tua ajuda? Ajude, ok? Você está sendo solidário e está se livrando automaticamente daquelas infrações, dependendo se você está envolvido ou não, né? Nunca tente remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Nós não estamos preparados para remover vítima presa nas ferragens, então não o faremos. Olha só, gente, só remova uma vítima de acidente de trânsito se houver risco real de perigo, risco real de morte. Quando se mexe numa vítima? Quando se movimenta uma vítima? Quando existe princípio de incêndio, possibilidade de incêndio, ou de repente o veículo pode desabar lá num barranco, num precipício, algo do tipo. São 2 situações reais de perigo, 2 situações de risco iminente de morte. Então, se pegar fogo, a vítima morre no incêndio. Se o carro desmorona, cai no barranco, a vítima morre com o choque, né? Com a queda. Então, são as únicas 2 situações em que você movimenta ou remove a vítima. Caso a questão de prova não trouxer essas possibilidades, você não mexe na vítima, você não remove, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos ver como vocês estão. Como sinalizar o local do acidente? Estacione, preferencialmente, fora da pista. Tá. Agora, use o triângulo, galhos, arbustos, caixas de papelão, latas vazias. Todos esses itens são
poderão ser usados como dispositivos auxiliares de sinalização. Então, prestem atenção, algumas questões tocam nesse tema e tem muita gente que já descarta achando que não pode. Pode sim usar galhos de árvores, pode usar arbustos, caixas de papelão vazias e latas vazias. Gente, a distância a sinalizar acidente de trânsito tem tudo a ver com a velocidade máxima de cada tipo de via. Então, o acidente aconteceu e agora? Estacionei meu veículo em local seguro. Preciso sinalizar. É o próximo passo, né? Qual é a distância a sinalizar? Você terá que identificar em que tipo de via aconteceu o acidente. Então vamos lá. Via coletora. Tá aqui no quadro, hein, gente? Via coletora, ó, coletora. E seleciona tudo. Então vamos voltar. Na via coletora, você sabe que a velocidade máxima, quando não houver sinalização regulamentadora, é 40 km por hora. Quando não houver sinalização regulamentadora em vias coletoras, a velocidade é 40 km por hora. Nada mais simples do que medir 40 passos longos, aproximadamente 40 metros, durante o dia, né? Sem chuva, sem condições adversas. A distância a sinalizar acidente é, em passos longos ou em metros, o mesmo número da velocidade máxima. Tá bom? Porém, se houver qualquer adversidade, como chuva, neblina, cerração ou qualquer outra, obras na pista, qualquer coisa do tipo, essa distância deverá ser dobrada. E aí você vai medir 80 passos longos, o dobro. Em via arterial. Na via arterial, quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima é 60 km por hora. Então você mede 60 passos longos. Durante o dia, pista seca, sem condição adversa nenhuma. Caso exista alguma condição adversa, tá de noite, neblina, cerração, chuva, 120 passos. Você dobrou essa distância, ok? Em vias de trânsito rápido, quando não houver sinalização regulamentadora, todo mundo sabe que a velocidade máxima é 80 km por hora, certo? Então, qual é a distância para medir um acidente nesse tipo de via? Se não houver condição adversa nenhuma, 80 passos longos. Tá chovendo, né? Tá de noite, tem neblina, e aí? Dobra essa distância. Poxa, mas você falou 3 condições adversas, sem problema. Pode ter uma só, você dobra a distância. Podem ter 3, 4, quantas forem, só dobra. Não fica multiplicando, não, condições adversas pela velocidade. Não, simplesmente dobra e acabou. Em condição normal, em trânsito rápido, 80. Diante de qualquer condição adversa, ou quaisquer, tem várias, dobra a mesma coisa. 160. Gente, e agora, ó, coletora, arterial e trânsito rápido. Elas estão em qual classificação de vias? Vocês lembram na aula de classificação das vias? As vias abertas à circulação pública classificam-se em, a Lígia já falou, via urbana. Coletora é via urbana. Arterial é via urbana. Trânsito rápido também é via urbana. Tem 3 aí, ó. 3. Só que falta um quarto tipo, gente. Falta um quarto tipo. Tem aquele cara que não tem esse dedinho. Como que ele faria, gente? Faria assim, não. Quarto tipo. E aí? Qual é o quarto tipo de via urbana? Qual é o tipo de via urbana que está faltando aí no nosso slide? Tem a coletora, trânsito rápido e arterial, e o Anderson diz local. Perfeito. Então vamos lá, gente. A qual distância nós sinalizaremos acidente de trânsito ocorrido em via local
à noite, chovendo e com neblina. E aí? O que vocês me dizem? A qual distância deverá ser sinalizado um acidente de trânsito ocorrido em via local à noite, com chuva, neblina, chuva de meteoros, etc. Ali já disse 60. Será que está certo? Tá. Porque a velocidade máxima em via local é 30. Diante das condições adversas, dobra-se, vai para 60 passos longos. Em via local, sem nenhuma condição adversa, 30 metros, 30 passos longos. Diante de qualquer condição adversa, dobra-se a distância, 60 passos longos. Beleza, o Rafael falou 120? Não, 60, tá bom? Desse jeito você não vai pra praia não, mano. Pelo amor de Deus, vai ter que comprar rifa, tá bom? Vamos lá, rodovia. Que tipo a rodovia, gente? Está em qual classificação? Se coletor arterial, trânsito rápido e local são urbanas, a rodovia é via rural. A Mi, gente, ai meu Deus. A Mi falou rural, certo, ali já falou rural também. Beleza, olha lá. Rodovia é uma via rural pavimentada. Na rodovia de pista dupla, aquela que tem canteiro central, a velocidade máxima é 110 km por hora. Então, portanto, nada mais natural que medirmos 110 passos longos, aproximadamente 110 metros, durante o dia, pista seca, sem condição adversa. Se houver condição adversa, não tem jeito, nós deveremos dobrar e caminharemos 220 passos longos. Tá certo? Gente, qual é o outro tipo de via rural? As vias rurais são apenas dois tipos: rodovias e pontinhos. Qual que é, gente? Opa, não dá nem tempo, a mim hoje está simplesmente demais. Estradas. Estrada é via rural não pavimentada. E agora, me diga, a qual distância nós sinalizaremos ou deveremos sinalizar acidente ocorrido em estrada durante o dia com pista seca? Estou aguardando respostas. Qual a distância para sinalizar acidente de trânsito em estradas durante o dia com pista seca? Olha lá, o Anderson está confundindo estrada com rodovia. Ele falou 110. Não, 110 é rodovia de pista dupla com canteiro central. Gente, qual é a velocidade máxima numa estrada? Estrada, via rural, não pavimentada. Estrada é de terra, né? Qual a velocidade máxima? Certo, 60. Mi, lógico, Mi. Como você erraria? Não tem jeito. Então, 60. Eu não falei que é durante o dia com pista seca? Acabou. 60 passos longos. 60 metros, aproximadamente. Se estivesse chovendo, se estivesse à noite, neblina, qualquer coisa do tipo, aí nós dobraríamos a distância, mas não é o caso do questionamento que eu fiz. Tá certo? Mas beleza, vamos dar sequência. Então, você já parou seu veículo em local seguro, estacionou em local seguro, sinalizou o local, agora é hora de chamar o serviço especializado. Você precisa descobrir também que tipo de via, mais uma vez, você está, para saber que tipo de serviço especializado você chama, certo? Se você estiver em uma via urbana ou em uma rodovia estadual, você liga 190 PM, ok? 190 PM para vias urbanas,
vias dentro do município ou rodovias estaduais. Se vocês tiverem uma rodovia federal, você irá acionar PRF, Polícia Rodoviária Federal, tá certo? E 192 é o telefone do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As cidades que dispõem do SAMU, você pode acioná-lo também. Tem uma questão de prova, gente, que pergunta o seguinte: 190 é PM, a gente está vendo aí. 191, Polícia Rodoviária Federal, PRF. 192 é o SAMU. A questão pergunta: na maioria dos estados brasileiros, quem atende pelo número 193? Quando nós ligarmos 193, quem vai nos atender, gente? De quem é esse número 193? É uma questão de prova. Facinho, hein? Essa aí é um mamão com açúcar total. Quem não sabe, anote aí, né? Põe assim, 193. Ninguém sabe de quem é o 193? Lígia? A Lígia não sabe também de quem é o 193, gente? Opa, Anderson! É que eu acho que tá com delay. 193 é o telefone do Irineu? Não. Bombeiros. Meu telefone é outro. Vocês têm meu WhatsApp aí, tá? Quem quiser conversar comigo aí no privado, é só me chamar, tá bom? 193, gente. Telefone do Corpo de Bombeiros. Tá certo? Se perguntar na prova 193, vocês já sabiam. Quem não sabia, acabou de descobrir que trata-se do Corpo de Bombeiros. Quando você liga, você tem que estar pronto para passar informações úteis, como, por exemplo, localização exata do acidente. Quantos veículos envolvidos? Número aproximado de vítima e lesões aparentes. Tá comendo aqui, aparentes. Tipo de acidente é o que? Um carro, uma moto, atropelamento, caminhão. Se a vítima presa nas ferragens e se há vazamento de combustível ou produtos perigosos, ok? Essas são informações importantes, úteis. Algumas questões de prova trazem que você deve saber o nome das vítimas. Negativo, né? Você provavelmente não saberá o nome das vítimas, tá certo? Deixa eu fechar um negócio aqui, gente. Você provavelmente não saberá o nome das vítimas. Normalmente não, o acidente já ocorrido ali, você chega, você vai saber o nome de alguém? Não. Endereço das vítimas, piorou. Número de documento das vítimas, tudo isso é conversa mole, não é informação útil. As informações úteis são essas listadas no slide, tá certo? E aí tem aqui a prioridade, né? Em acidente de trânsito, mas isso aqui, gente, quase não tá caindo, tá certo? O mais importante é o seguinte aqui, ó, isso aqui é uma questão de prova, tá? Vítimas com parada cardíaca, tá? E a questão de prova pergunta o seguinte. Então vamos falar, gente, vamos falar tudo aqui, ó. Não se estabelece prioridade de socorro por sexo ou idade. Então não é porque o cara é velho, idoso, né, ancião, assim como eu, que vou ter prioridade, não. E nem se for uma criança. E nem se for do sexo feminino, gestante ou qualquer outra situação do tipo. Não se estabelece prioridade por sexo ou idade. E sim, se a vítima está inconsciente, aí você avalia o estado de consciência, né? Se a vítima apresenta parada respiratória, você vai fazer uma avaliação, ver se ela respira, ou se a vítima apresenta parada cardíaca. E aí vem resposta de uma questão. Verifique a pulsação da vítima. A melhor artéria é a carótida no pescoço. E a questão pergunta isso. Para identificar pulsação em vítima de acidente de trânsito, qual é a melhor parte do corpo? Pulsação. E a alternativa normalmente A é pulso
E muita gente já vai no pulso e erra. A melhor parte para identificar pulsação de vítima de acidente de trânsito é o pescoço, tá bom? Não caiam nessa pegadinha para verificar pulsação. A melhor parte não é o pulso, não, é o pescoço, tá certo? E as vítimas com hemorragia também terão prioridade no socorro, ok? Sinais vitais, sinais vitais. O que são os sinais vitais? São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Então, respiração, isso tem mais fluxo. Ele já falou que tem mais fluxo sanguíneo, gente. Você coloca a mão aqui, eu tô com a mão aqui, eu tô até sentindo, ó, gente, ó, a pulsação aqui tá violenta, graças a Deus, né? Então, os sinais vitais são sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima, certo? Respiração. O normal para um adulto está entre 12 e 20, de 12 a 20, né? Movimentos respiratórios por minuto, incursões por minuto. Pulsação. O normal para um adulto está entre 60 e 100 pulsações por minuto, batimentos por minuto, pressão arterial. O ideal é aquela famosíssima 12 por 8, porém já é mais difícil de ser constatada pelo socorrista. Haveria necessidade de um aparelho próprio para isso. A respiração não, a respiração você vê. O cara respirando, você ouve, você sente, né? Você identifica o movimento abdominal, o movimento torácico. A pulsação, colocou a mão aqui, se houver pulsação, você vai senti-la também. Agora a pressão arterial já embaçou um pouco, somente através de um aparelho para aferir a pressão, ok? E a temperatura corporal, hoje em dia muita gente tem termômetro, é possível verificar. O normal é entre 36 e 37 graus, tá certo? Gente, questão de prova. Qual é o único sinal vital que não sofre alteração em decorrência ou em consequência da idade da vítima? Respiração sofre, né? A gente vai ficando mais velhinho, vai respirando mais devagarzinho. Pulsação sofre também, né? Coraçãozinho vai batendo mais devagar. Pressão arterial, ela sempre dá uma caidinha também com o decorrer da idade. Então, a temperatura corpórea ou temperatura corporal é o único sinal vital que não sofre alteração, que não sofre variação em consequência da idade. Então é a temperatura corporal. Mais uma questão de prova aí respondida, hein, gente? Vocês estão ficando informadíssimos. Ó, depois que você fez tudo aquilo, parou, você deu aquela analisada panorâmica no local do acidente, parou seu veículo em local seguro, de preferência fora da pista, sinalizou o acidente na distância regulamentar, de acordo com o tipo de via, tá? Ligou para o serviço especializado, já comunicou o ocorrido, né? Passou informações úteis e etc. Agora, caso você queira, caso você tenha condição, você saiba fazê-lo, você pode prestar um socorro técnico ali, né? Agora você vai colocar em prática os seus conhecimentos de socorrista realmente técnico. Você já fez tudo isso que eu falei? Você já está fora da omissão de socorro. Você já fez sua parte. Atendimento técnico é opcional. Como eu disse, se você não entende, eu não entendo. É melhor não fazer nada do que fazer uma besteira. Então vamos lá. Quem sabe, quem entende, quem conhece, pode fazer aí a manutenção das vias aéreas da vítima e controle da cervical. Olha lá, faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. Ok? Os principais motivos que levam à obstrução de vias aéreas, essa parte, né? Aqui, vias aéreas, tá? Vias aéreas. Obstruídas pela língua,
Então a língua pode obstruir vias aéreas. Alimentos, vai que na hora você está comendo um salgadinho, fofura, né? E dá aquele acidente, entala tudo aqui, vias aéreas obstruídas. Ou sangue. Fraturas na face também obstruem e traumas cervicais. Olha, gente, tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. Questão de prova, né? Ao fazer manutenção de vias aéreas, o socorrista deve evitar movimentos bruscos na região do pescoço e cabeça, pois eles podem provocar resposta, lesão na coluna. Então você vai estar movimentando aqui, fazendo a manutenção de vias aéreas. Se você fizer um movimento muito brusco, violento, você pode lesionar a coluna. Essa é a resposta de umas 2 ou 3 questões. Vem com essa pergunta e a resposta é lesão na coluna, tá bom? Então cuidado, é o que a gente está falando. Melhor não fazer nada do que fazer uma bobagem dessa aí e provocar uma lesão na coluna da vítima. A gente vai ver daqui a pouquinho o que pode acontecer, né? Caso você faça movimentos bruscos e venha, de repente, a lesionar a vítima. Então, se movimentou para fazer manutenção de vias aéreas, movimentos suaves. Qualquer movimento brusco poderá gerar uma lesão na coluna. Respiração e ventilação. Feita a manutenção de vias aéreas, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute, sinta. Foi o que eu acabei de falar. A respiração, você consegue ver movimentos torácicos, abdominais, você ouve a pessoa respirando. Se você colocar a mão, você sente, né, o movimento. Então está falando ali, aproxime-se para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também os movimentos de tórax e abdômen. Se a vítima não estiver respirando, devemos iniciar imediatamente os procedimentos de reanimação. Nós veremos daqui a pouquinho o que é a reanimação e como fazê-la, tá certo? Não está respirando? Está lá inerte. Aí você pode iniciar a reanimação. Ó, gente, a respiração artificial ou respiração boca a boca só deve ser executada com equipamento próprio e por pessoal treinado. Portanto, respiração boca a boca, respiração artificial é um procedimento não recomendado. Questão de prova que trouxe a respiração boca a boca. Respiração artificial é uma alternativa incorreta. Não se usa mais. Não é mais recomendado. Ah, mas é o meu filho, é o meu marido. Aí é outra situação, né? Agora, você não pode colocar em risco a tua segurança, de repente ter contato com sangramento, secreção de repente, um desconhecido. Então, por isso, não é mais recomendado. Em questão de prova, você não assinala, você considera respiração boca a boca como um procedimento não recomendável, tá certo? Exposição e controle da hipotermia. Hipotermia é baixa temperatura do corpo, tá certo? Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir a vítima, mas tome cuidado para não expor suas partes íntimas e mantenha o controle da temperatura corporal. Cerca de 40% das vítimas desenvolve um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Gente, 40%, quase metade então das vítimas apresentam a hipotermia, né? Portanto, mantenha-la aquecida com cobertores ou manta térmica, blusas e outros tecidos que de repente você tem no seu veículo, com isso evitando o agravamento do quadro. Aí voltando a falar aqui sobre cervical, tá bom, gente? A imobilização da cervical. Ó, para diagnosticar esse tipo de lesão,
uma lesão na cervical, você provoca estímulos físicos, testando sua capacidade de mobilidade e sensibilidade, tá certo? Caso a suspeita se confirme, imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que improvisado. Há muito tempo eu não vejo essa questão cair em prova, mas vai que ela volta à moda, né, gente? Pergunta: aonde o colar cervical é usado? No pescoço, tá? Essa peça que está mostrando aí na imagem. Tem uma outra questão que fala assim: caso o acidentado reclame de dor no pescoço, né? E esteja com a cabeça, dor na cabeça, dor no pescoço, e esteja com o pescoço ou a cabeça torto e tal, o que pode ter ocorrido? E aí a mesma resposta: lesão na coluna, tá certo? E aí vem, né, gente, aqui, ó, imobilização da vítima. Se necessário transportá-la, só em último caso, você só movimenta a vítima, só transporta a vítima, caso houver risco iminente de morte. Princípio de incêndio, possibilidade de desmoronamento, caso contrário, não. Então, se necessário transportá-la, utilize uma maca ou qualquer outro material que permite a imobilização total da vítima. Olha lá, gente, tenha muito cuidado, pois uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica. Então, uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica. Então, entra o que aí, gente? Aquilo que foi dito no início. O que acontece normalmente quando um motociclista cai? Acontece um acidente de moto, ele cai. Automaticamente vai alguém lá e puxa ele pelo braço e leva para a calçada. Vai alguém, puxa pela perna, leva para a calçada. Ou pega um nas pernas, outro no braço. Não pode. Por isso que sinaliza o local. Você sinaliza o local para que ele possa ficar ali e ninguém mexe nele até que o serviço especializado chegue. Mas, lamentavelmente, a maioria não faz assim e não age assim. Inclusive, a gente vê em acidentes dentro aí da cidade, motociclista caído, o próprio cara que está de carro, assim, ele próximo, fala: pega ele aí, põe na calçada aí para liberar o trânsito. O pessoal está preocupado em liberar o trânsito e não é essa a ideia, tá? Além de hemorragia, uma série de problemas. Então, não se movimenta a vítima, gente. Sinaliza o local para que a vítima possa ficar em repouso até a chegada do socorro especializado. É básico. O cara caiu de moto, aparece dois lá, pegam no colo e levam. Não pode. Pega pelas pernas, puxa pelo pescoço. Isso está totalmente errado. Por isso que a sinalização é tão importante. A sinalização isola o local do acidente para que a vítima possa ficar em repouso, tá certo? Aí, gente, reanimação cardiopulmonar. A compressão torácica, questão de prova, né? O que é a reanimação cardiopulmonar? Compressões torácicas. A compressão torácica é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar. Sintomas de parada cardíaca: inconsciência. O cara está inconsciente. Palidez excessiva. Está pálido. Ausência de pulsação e batimentos. Pupilas dilatadas. A pupila é a menina dos olhos, aquele pontinho escuro no centro dos nossos olhos. Ela fica aumentada, ela fica dilatada. Lábios, língua e unhas azuladas, né? Arroxeadas. O sucesso da reanimação cardiopulmonar está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 minutos, tá certo? E aqui tem o passo a passo, gente. Olha lá. Parada cardiorrespiratória. Então, compressões torácicas são a base da reanimação. A vítima deve estar em decúbito dorsal. Decúbito dorsal, de costas para uma superfície rígida. Em caso de acidente de trânsito, normalmente essa superfície rígida é a própria pista, né? Localize o ponto de compressão, o osso
externo. Gente, o osso externo ele está bem no centro do nosso tórax aqui. Tem um boneco aqui, ó, esse boneco aqui, ó. Deixa eu ver. Olha. Que fofo esse boneco. Entre os mamilos do boneco, tá? Tem o osso externo, bem no centro ali do tórax. Você localiza, usa as duas mãos, ambas sobrepostas, você se posiciona num ângulo de 90 graus sobre a vítima, algo muito parecido aí com o que o rapazinho de camisa azul tá fazendo, tá? Faça no mínimo 100 compressões por minuto. 100 compressões por minuto. E as manobras devem ser ininterruptas, seguidas, não pare, tá? 100 compressões por minuto, são quase 2 por segundo. Isso é muita coisa, isso cansa, né? Então, portanto, reveze com outro socorrista para evitar a fadiga. Lembra da fadiga, gente? Cansaço extremo, esgotamento. Evite a fadiga revezando. Reavalie a vítima a cada 2 minutos. Persista até a chegada do socorro especializado. Ok? E quando a reanimação for feita em crianças? Em crianças, siga os mesmos 10 passos, tá? Porém, comprima com apenas uma das mãos. Uma das mãos aqui, ó. Uma das mãos. Não use as duas mãos em crianças. E se for um bebê ou recém-nascido, comprima com apenas 2 dedos, assim, tá? A força deve ser conforme as limitações físicas da vítima. Porque se você vai numa criança com duas mãos, num bebê com 2 mãos, você afunda a caixa torácica ali, agrava a situação. Então, toda vítima, né, deve receber compressões de acordo com sua capacidade física. Hemorragia, gente. O que é uma hemorragia? Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, de uma veia ou de vaso sanguíneo. Então, bem aqui no quadro ao lado, está fazendo uma referência aos 3 tipos de hemorragia. Perda de sangue, sangramento. Arterial, o volume de sangue é maior, olha lá, mais sangue. Venosa, um volume de sangue intermediário, e a capilar, que é o vaso sanguíneo, um volume de sangue menor. As arteriais são mais perigosas e difíceis de serem controladas, pois o volume de sangue é muito maior. Se perguntar entre as hemorragias qual delas é a mais complicada, é a hemorragia arterial, proveniente de uma artéria, tá certo? Quais são os sintomas de hemorragia? Palidez cutânea, o cara tá pálido, a pele dele tá pálida, temperatura baixa, ânsia de sede e queda de pressão. Outro item importantíssimo entre as questões de prova, ânsia de sede, tá? Com hemorragia o cara tem sede e ele te pede água, não forneça nem água, nem qualquer outra substância. Você não oferece e caso ele te peça, você não fornece nenhuma substância, pois poderá haver lesão interna, pois trata-se de um acidente de trânsito. E com lesão interna, a ingestão de qualquer substância poderá agravar o quadro também. Então é básico, não se oferece nada e nem se fornece nenhuma substância para a vítima de acidente de trânsito. As hemorragias podem ser internas, onde não se vê a origem do sangramento, e poderá ser externa, aonde se tem visual ali, dá para a gente ter ideia, dá para a gente ver de onde o sangue está saindo, tá certo? Então aqui quando a hemorragia interna está tendo sangramento, mas você não sabe exatamente de onde provém, né? Na hemorragia interna, procedimentos: lateralizar a cabeça da vítima, igual está no desenho aí, controlar os sinais vitais, manter a temperatura e, como dito, não dar nada para ingerir, mesmo que ele peça, ok? Utilize EPI, equipamento de proteção individual.
Evite contato direto com sangramento ou secreções. Tem uma questão que fala exatamente isso, né? Qual é a maneira correta, né, de lidar com hemorragias em caso de acidente de trânsito? E vai ter uma resposta lá que fala que você deve ter luvas, ok? Você vai ver que as outras são todas desqualificadas e usar luvas de borracha é um procedimento correto quando se trata aí de manusear aí uma hemorragia, uma vítima com hemorragia. Então, na hemorragia nasal, nariz, né, gente? Cabeça abaixada, certo? Compressão por 10 minutos, gelo ou compressa gelada, tá certo? E quando a hemorragia externa, gente, aquela que nós temos acesso ao sangramento, né? Procedimentos, tem uma questão que pergunta isso também. Como proceder diante de hemorragia externa? E a resposta é comprimir o local, você pressiona o local com pano limpo, gaze, e a mão, na questão de prova, não menciona, tá bom? Eleve a parte lesionada se não houver fratura. Gente, não utilize garroteamento ou torniquete, tá? O amarelinho aí tá dando mais dicas de prova. Garroteamento ou torniquete para primeiros socorros em acidente de trânsito não são procedimentos recomendados. Já foram, não são mais. Quem é da área da saúde, fala, o torniquete, o garroteamento salvam vidas, mas isso é para quem sabe fazê-lo, tá bom? Na questão de prova, torniquete não é recomendado, garroteamento também não é recomendado, como já foi dito, que a própria respiração boca a boca ou respiração artificial também não é recomendada, tá certo? Temperatura corporal, gente, a questão de prova te pergunta, quando a temperatura corporal estiver acima de 37 graus, o indivíduo apresenta febre, ok? Mais de 37, febre. Febre todo mundo sabe o que é, né, gente? Febre e caganeira todo mundo já teve. Então, todo mundo sabe o que é febre. Qual o procedimento? Desagasale a vítima, tá certo? Se possível, dê banho de imersão na temperatura corporal. Faça compressas frias na testa, axilas e pescoço. E, em contrapartida, nós temos hipotermia, temperatura corporal abaixo de 36, certo? Qual o procedimento agora? Agasalhar a vítima. Mantenha-la aquecida, ok? Em nenhuma hipótese, ofereça medicamentos ou bebida alcoólica. Se não pode nem água, né, gente? Imagina a bebida alcoólica. Se o cara tiver uma lesão interna e você dá uma bebida alcoólica para ele, meu Deus do céu, agrava com certeza, certo? Questão de prova te pergunta quais são as lesões comuns, mais comuns em acidente de trânsito. Luxação, tá? Que é quando o osso se desloca, luxação, ok? Entorse, é uma lesão no ligamento, no ligamento. E a fratura? A fratura é quando o osso se quebra, se rompe, tá bom? Então guardem isso, porque existem algumas questões que perguntam a diferença de fratura e luxação. Luxação, o osso desloca. Fratura, o osso quebra, tá certo? O osso se rompe. Meu Deus do céu. E quais são os tipos de fraturas mais comuns em prova? Os tipos de fratura comum em prova são fratura exposta. O que é a fratura exposta? O osso quebra, ele rasga a carne, rasga a pele e fica exposto, fica aparecendo, fica aparente, fica para fora, tá certo? Isso é fratura exposta. E a fratura fechada, o osso também se quebra, se rompe, mas ele não rompe a carne, ele não rompe a pele, ele fica guardadinho dentro do membro. Essa é a diferença de fratura exposta e fratura fechada. Não tente recolocar o membro lesionado na posição natural. É outra questão de prova.
tá bom? Quebrou o osso? Quebrou. Você não tenta recolocá-lo na posição natural. E não aplique nada quente, tá certo? E aqui, outra questão. O amarelinho diz o seguinte, né? Fratura aberta, fratura exposta, faça um curativo sobre o ferimento, controle a hemorragia, controle os sinais vitais, imobilize, tá certo? Não tente recolocar o osso ou membro lesado na posição natural. Resposta: a ordem é apenas imobilizá-lo, ok? Tem uma questão que pergunta exatamente isso. Vem as alternativas que você faz massagem no osso quebrado. Imagina, né? Já pensou o cara com o osso quebrado, lá fratura exposta, osso aparecendo e você massageando? Isso não existe, né? Não tem nada de massagem. Você imobiliza apenas. A ordem é imobilizá-lo. Não tente colocá-lo no lugar, tá certo? Queimaduras. Queimaduras. O que são as queimaduras? São lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo. E elas podem ser causadas por agentes térmicos, né? Produtos químicos, eletricidade e radiação solar. E elas apresentam 3 níveis diferentes. A queimadura de primeiro grau é a mais branda. Queimadura de segundo grau é um nível intermediário e a mais severa delas é a queimadura de terceiro grau, tá certo? Então, se for perguntado aí sobre nível de queimadura, quanto mais alto o número, mais grave é, ok? E aqui tem algumas situações, gente, que fala assim, a gravidade de uma queimadura é calculada considerando-se 4 aspectos. Grau da queimadura, localização da queimadura, idade da vítima e percentagem de área atingida. Então, são consideradas queimaduras de alto risco, quando elas são de terceiro grau e atingem aí mais de 10% do corpo. Se for de primeiro e segundo grau e atingir mais de 25% do corpo, também é grave, né? De alto risco. Na face, em vias respiratórias e nas genitálias são de alto risco também, e quando são em crianças e idosos, tá certo? Gente, corpo em chamas. Tá certo? Isso aqui é importante, eu não vejo cair na prova há muito tempo, mas uma hora ou outra, quem sabe, volta. E isso vale para o dia a dia, acidentes domésticos, alguma coisa do tipo, né? Então, por exemplo, se o cara pega fogo, está com o corpo em chamas. O fogo é a combinação de combustível, calor e oxigênio, né? O calor já existe porque já pegou fogo. O combustível, nesse momento, é a carne do corpo da pessoa. E quanto mais ele corre, mais oxigênio circula. E quanto mais oxigênio circula, mais as chamas se propagam. Então, para inibir esse tipo de ação, o indivíduo deve parar, deitar e rolar. Com isso, ele inibe a circulação de oxigênio e, com isso, inibe as chamas também. Essa é uma das técnicas. E tem a técnica também do abafamento, em que o indivíduo em chamas se deita e alguém com algum tecido, algo do tipo, vem e faz o abafamento também com a intenção de evitar a circulação do oxigênio. Não sei se vocês viram um tempinho atrás, estava rolando no WhatsApp, um vídeo de um rapaz, provavelmente trabalhava em uma cozinha, estava uniformizado, de roupa branca, lenço branco, todo arrumadinho, e o que parecia ser uma cozinha de um restaurante. Uma panelinha pegou fogo, então tem uma câmera lá, segurança, né? Uma panelinha pegou fogo e ele pegou uma vasilha de água e jogou na panela e explodiu. Nossa senhora, foi uma loucura. As chamas dominaram o ambiente ali, né? Ele, obviamente, deve ter se queimado todo. Então, se isso acontece na casa de vocês, não é o ideal,
jogar água, que senão vai explodir. O ideal é o quê? Tampar a panela. Tampa a panela, pois a circulação de oxigênio está interrompida e essas chamas vão se apagar. Ou pode pegar um pano molhado e jogar lá dentro, que inibe também. A tampinha é a forma mais... Tampinha já está ali perto, você tampa, desliga o fogo e ele vai acabar ali sozinho. Você jogar água, pode acontecer o que aconteceu com o rapaz, uma explosão e pode, no caso aí, queimar você. Isso seria péssimo. Queimaduras térmicas, tá? Provenientes aí de alguma coisa muito quente ou de alguma coisa muito fria. Mas, normalmente, as queimaduras são o quê? As queimaduras são provenientes aí de produtos quentes, água quente, óleo quente. Normalmente é assim que acontece. Tem uma questão que pergunta isso. Quando houver queimadura, né? Qual deve ser o procedimento? E a resposta lá é deixar a parte queimada em água corrente para aliviar a dor. Então, se possível, lave a região com soro fisiológico. Mas, de repente, não tem soro fisiológico, né? Cubra a queimadura com algo não aderente, mantenha sobre água para amenizar a dor. E não aplique nenhum tipo de produto ou medicamento, tá certo? Pomada, pasta de dente ou outras técnicas domésticas não são recomendadas também. Tem uma questão que menciona isso aí, tá certo? E queimaduras provenientes aí de descarga elétrica, gente. Choque, né? Reconheça a cena, acione, se necessário, a companhia energética local. Não coloquem a mão na vítima. A vítima, quando está sendo eletrocutada, se você coloca a mão na vítima, você também vai ser eletrocutado, tá ok? O ideal é o quê? Desligar a corrente elétrica. Faz igual o rapazinho de amarelo está fazendo, acha a caixa de força, vai lá e desliga a corrente elétrica. Caso você não ache a caixa de força, tente desconectar esse aparelho que está provocando essa descarga. E para desconectá-lo, você precisa de um objeto que não conduz energia elétrica. Alguma coisa de plástico, de borracha ou madeira seca. A madeira seca não conduz energia elétrica. A madeira molhada conduz, tá bom? A descarga elétrica pode provocar parada cardiorrespiratória. Então você já parte para reanimação cardiopulmonar. Trate a queimadura como nos demais casos. E quando a queimadura for através de insolação, né? Insolação não, por radiação solar, conhecida popularmente como insolação. Você deve retirar o indivíduo do local, remover suas roupas e aplicar toalhas molhadas. Ele está desidratado, certo? Aplica gelo sobre as axilas, nos pulsos, atrás do joelho, laterais do pescoço. Isso depois que a temperatura dele já baixou um pouquinho, tá bom? Pode providenciar a imersão em recipiente com água fria. Ingerir líquido. Pode ingerir líquido desde que não haja lesão interna. Então aqui, de repente, nem é um acidente de trânsito. É uma insolação. Ficou exposto ao sol em excesso, de repente, esse cara pode ingerir líquido para se reidratar, tá ok? E convulsões, gente? Convulsões. O que são convulsões? São contrações musculares involuntárias e descontroladas em todo o corpo. Sintomas da convulsão: lábios azulados, arroxeados, respiração curta, rápida e irregular, salivação em excesso, né? O pessoal usa o termo popular, o cara está espumando por conta da salivação excessiva. E contrações musculares, tá? Fortíssimas. Portanto, não tente controlar os movimentos da vítima. A vítima, no momento da convulsão, tem uma força absurda. E se você tenta controlar os seus movimentos, provavelmente você vai se machucar e vai machucar a vítima também, tá certo? Não tente, né, colocar a mão dentro da boca da vítima
de repente para puxar a língua, algo do tipo, de vítima com convulsão. A força que ele tem no momento, como já dito, é muita. E ele pode, morder o seu dedo e arrancá-lo fora, tá? Então, não coloque a mão, os dedos dentro da boca da vítima, pois ele pode morder e arrancar o seu dedo fora. Então vou colocar uma colher, vou colocar um garfo, negativo, porque ele vai morder a colher, vai morder o garfo e provavelmente vai se machucar e quebrar os dentes, tá bom? Acidente com fios de alta tensão, certo? Como agir? Procedimento: isole e sinalize o local. Aí não tem jeito, acione a companhia de eletricidade. Esse acidente é na rua. São com os cabos de alta tensão que a gente tem aí na rua, nas avenidas, tá certo? Não retire as pessoas de dentro do veículo. Não tente remover o cabo de eletricidade. Esse cabo é de alta tensão e ele tem uma potência energética absurda. Não precisa nem você pôr a mão nele. Chegou perto, ele já te eletrocuta e você já vem a óbito. Então, não tente remover o cabo de eletricidade. Os pneus do veículo servem como isolamento, evitando que seus ocupantes sejam eletrocutados. Então, eles estão lá dentro, o veículo está recebendo descarga elétrica, mas o pneu está isolando-os, tá certo? Por isso, devem permanecer dentro do carro. Em hipótese alguma, você deve chegar lá e colocar a mão neles, você estando fora, tá certo? Pois você vai estar passando corrente elétrica e provavelmente vai morrer todo mundo. Olha o acidente aí com moto, gente. Acidente envolvendo motociclista. Como agir? Parecido com automóveis. Acidente, você identifica a cena, para seu veículo em local seguro, sinaliza, chama o resgate, mantenha a vítima em repouso. Se você quiser abrir a viseira e soltar até a jugular do capacete, beleza, né? Você faz avaliação e etc e tal, quer fazer lá manutenção de vias aéreas, verificar a respiração, você pode fazer tudo aquilo também. Porém, não remova o capacete, certo? Tem umas 2 ou 3 questões que falam exatamente sobre isso. Não remova o capacete. Remover o capacete é trabalho para equipe especializada. Se nem movimentar o cara a gente pode, a gente vai arrancar o capacete dele com qual finalidade? Sem necessidade, além de extremamente perigoso. Acidente com derramamento de combustível. Então, cuidado máximo nesse tipo de situação, ok? Isole a área, sinalize o local e mantenha distância, né? Combustível pode pegar fogo e, consequentemente, pode explodir. Se houver, você pode utilizar pó de serra, cal ou terra para absorver o material. Não acenda isqueiros ou qualquer artefato que possa provocar incêndio. Tem um vídeo também que rola aí no WhatsApp de um caminhão tanque com combustível, capotou, ficou de pernas para o ar, vazando combustível e o pessoal pegando o combustível, né? Uns com galões, outros com baldes, outros com potes de sorvete, uma verdadeira festa. E tinha um cara filmando. Até que, de repente, o caminhão pega fogo e, explode. Matou, assim, inúmeras pessoas. O mesmo cara que estava filmando a ação do recolhimento desse combustível continuou filmando, ele estava de longe, ele acho que imaginou que podia acontecer aquilo, e depois ele filmou pós-explosão, né? Então, vários corpos incinerados, assim, em volta do caminhão. É uma explosão que não tem como sobreviver, entendeu? E ela atinge um raio longo. Então, acidente com derramamento de combustível, você deve tomar o máximo de cuidado e não acender nada que possa, de repente, provocar incêndio. E muitas vezes o próprio veículo tem parte elétrica. Então,
o próprio veículo tem corrente elétrica e pode surgir uma faísca ali no próprio veículo. E isso pode provocar o acidente, o fogo e, consequentemente, a explosão. Portanto, mantenha distância. E aqui está falando sobre produtos perigosos, tá certo, gente? Produtos perigosos. Olha só, em relação a combustível, a gente sabe que eles podem pegar fogo e, consequentemente, explodir. E os produtos perigosos? Aí nós nem sabemos do que eles são capazes. Eles fazem jus ao nome, produtos perigosos. Ó, isole a área, sinalize o local e mantenha a distância. Acione o resgate equipe especializada informando que existe um veículo de transporte de produtos perigosos envolvido ali e que há derramamento, tá? Avalie muito bem os riscos antes de tentar qualquer coisa. Gente, produtos perigosos existem explosivos, existem corrosivos, existem infectantes, existem radioativos. A gente nem sabe o que eles podem provocar, né? Então, distância máxima. Alguns explosivos atingem um raio de até 600 metros. Então é cuidado aí, redobrado, triplicado, tá certo? Não coloque sua própria segurança em risco. E para finalizar, algumas dicas, né, que foram ditas durante a aula de hoje, né? E que podem, de repente, te ajudar a responder uma série de questões. Ó, sua segurança em primeiro lugar. Proteja-se. Evite contato com sangue ou secreções. Use equipamento de proteção individual. Respiração boca a boca ou respiração artificial somente com equipamentos apropriados e por pessoal devidamente treinado. Não ofereça ou aplique medicamentos. Não. Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela te peça. Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete. Não. Tá? Não mexa no membro fraturado. Limite-se a imobilizá-lo. Evite remover a vítima. Se inevitável, movimente o mínimo necessário. Lembre-se, movimentação, remoção da vítima, somente se houver risco iminente de morte. Tá ok? Não retirar nem movimentar os veículos envolvidos sobre a hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Beleza? Então, chegamos ao fim. Espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham absorvido alguma informação e que essa informação seja usada na prova do Detran e revertida em aprovação. Então, pessoal do YouTube, valeu pela presença, compreensão e colaboração. Até a próxima, meninas, um beijo. Rapazes, um abraço, sorte, saúde, amor e paz para todos vocês. Tchau.